pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos César e hoje eu quero falar sobre a elaboração de uma planilha financeira. Todo mundo que está vivendo um momento difícil na área financeira, na verdade, ao longo de toda a nossa vida, é muito importante que nós elaboremos uma planilha financeira para trabalhar com os nossos recursos de forma inteligente. Mas a verdade é que a maioria das pessoas, quando fazem uma planilha, já começam fazendo de forma errada. E eu coloquei aqui no quadro propositadamente dessa forma errada, porque a maioria das pessoas começam primeiro elencando as despesas para depois falar das receitas. E geralmente as pessoas começam a elencar as despesas colocando lá a conta de água, de luz, de telefone, prestação do carro, da casa, ou aluguel, condomínio, enfim. Vai elencando todas as despesas e quando pensa que não, tem lá 28 tipos de despesas diferentes. São 28 linhas de despesa, enquanto a receita é uma linha só. Então a sensação que a maioria das pessoas tem quando fazem uma planilha como essa é realmente de desespero. E só pensa em cortar. Eu não digo que você não deva que cortar uma despesa aqui, outra ali, num determinado momento da sua vida, mas a sua vida não tem que ser eternamente de corte, de economia, de limitação. Por isso, eu quero te ensinar de uma forma correta a elaboração de uma planilha financeira. Você já parou para pensar que a maioria das pessoas repetem aquilo que as outras pessoas vêm fazendo, como se aquilo fosse algo correto e algo que funcionasse? Pois eu quero ensinar para você agora um método que de fato funciona. Esse método ele é infalível e vai fazer com que você administre a sua vida financeira de uma forma muito mais tranquila, para que você de fato tenha sucesso e tranquilidade, que a vida financeira não seja algo tão preocupante na sua vida e que ela simplesmente faça parte da sua história. Então olha só, quando você for elencar ou elaborar a sua planilha financeira, na verdade, em primeiro lugar tem que vir as receitas. Você tem que pensar naquelas receitas que você tem que manter, quer dizer, se você é uma pessoa que trabalha como funcionário ou servidor, de fato, você tem um salário fixo e você tem que manter essa receita. Mas se você é empresário, você tem uma clientela, você também tem que trabalhar para manter essa receita. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é trabalhar para aumentar essa receita. Não importa a sua atividade profissional, seja como funcionário ou como empresário, você precisa buscar meios de aumentar a sua receita. Aquelas horas que muitas vezes são desperdiçadas com coisas que não te dão nenhum retorno financeiro, você precisa canalizar para algo que te dê retorno financeiro. Vender algum tipo de produto, empreender, prestar algum tipo de serviço, criar algo para aumentar a sua receita. E não somente fazer com que a sua receita aumente, mas através do aumento dessa receita você multiplicar os seus ganhos. Então a primeira coisa que você precisa fazer é pensar em manter as suas receitas, aumentar as suas receitas e multiplicar os seus ganhos. Você precisa levar essa mensagem para o seu cérebro, para que emocionalmente você consiga se equilibrar nessa área financeira. Depois então que você elabora a sua estratégia de aumento de receita, de multiplicação de receita, depois de mantê-la, aí sim é que você começa a trabalhar com as suas despesas. Agora, geralmente quando a gente fala em despesas, as pessoas só pensam em cortar, mas eu quero mostrar para você que de fato algumas despesas você tem que eliminar. Veja que eu estou mudando a palavra cortar por eliminar, justamente para deixar esse ranço, né? esse aspecto negativo de ter que estar tirando alguma coisa. Então, de fato, algumas despesas você vai eliminar. A maioria das pessoas começa eliminando, por exemplo, a assinatura de TV a cabo. Eu costumo brincar e dizer que parece que existe um complô contra essas empresas de assinatura de TV a cabo, porque é a primeira despesa que se corta numa casa. Então, você primeiro elimina algumas despesas. Outras despesas você não precisa cortar, não precisa eliminar. O que você precisa fazer é diminuir essas despesas. Você não tem despesa que não tem como você deixar de ter, você tem que trabalhar para diminuir. Por exemplo, se você paga aluguel, vai renegociar o seu aluguel para que tenha uma diminuição, principalmente nos tempos em que estamos vivendo hoje. Está havendo uma queda substancial na valorização dos imóveis e também, consequentemente, nas locações. Então, nada mais justo do que você negociar a diminuição, por exemplo, do seu aluguel.
E finalmente aquelas que você tem que manter. Então não posso pensar só em cortar. Tem despesas que eu tenho que eliminar, outras de fato eu vou diminuir e algumas que não tem como, eu tenho que manter. Alimentação, moradia, despesas de locomoção, não tem como eu cortar, eu tenho que de fato manter. Então quando você primeiro faz uma planilha buscando esse aspecto conceitual ao invés do aspecto somente financeiro, você vai verificar que o resultado que você vai colher depois de fazer esse planejamento vai ser muito diferente. Clique aí no nosso canal, acesse o nosso site, você vai ver, nós temos aí uma série de vídeos que estão sendo disponibilizados gratuitamente para que você tenha acesso à informação de qualidade, ok? Um grande beijo no coração.